Saudações a todos, que o Divino Espírito Santo, que inspirou São João na redação do seu Evangelho, ilumine a nossa leitura para que a Palavra de Deus se solidifique dentro do nosso coração. Capítulo 3 de São João. Havia entre os fariseus, os fariseus, esses grandes catequistas que estão no meio do povo. Fariseu significa separado para uma missão, para um trabalho, homens populares, mas homens da religião, que se interessam em ver as coisas funcionando e o povo dentro do caminho certo, com seus exageros, com suas interpretações, que Jesus vai tentar corrigir. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. Mais uma vez, a palavra judeus 6 vezes já. Um notável entre os judeus. Então não era qualquer um. À noite, ele veio encontrar Jesus. À noite, por que à noite? À noite é um tempo bom para conversar, tudo tranquilo, um pouco de escuridão. As agitações do dia já passaram. É um momento muito bom para se sentar e conversar. Ou ele não queria ser visto. Ele pertencia ao grupo dos fariseus e foi conversar com Jesus. Cenas que acontecem na vida. A gente não quer ser visto, então procura uma hora, um momento mais discreto. Porque ele foi à noite, ele sabe. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Frases parecidas aparecem nos sinóticos, mas com ironia daqueles que dizem, e falsidade. Aqui não. O Nicodemos é sincero. O Senhor vem de Deus, ninguém pode fazer o que o Senhor faz, os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Então, isso é bastante claro. Aí, então, Jesus responde já com uma abertura do discurso que vai se iniciar. Em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Este nascer do alto pode ser traduzido também nascer de novo. Alguns acham, comentaristas, tradutores, que nascer do alto é mais exato do que nascer de novo. Mas fiquemos com os dois sentidos. Aquele que não nascer de novo do alto não pode ver o reino de Deus. Reino de Deus. Dos sinóticos se fala muitas vezes reino de Deus ou reino dos céus, como diz São Mateus. São João fala uma vez de reino de Deus, aqui, nesse lugar. Em verdade vos digo, quem não nascer do alto ou de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui nesse contexto, ele vai repetir de novo, repetindo a mesma frase praticamente, e não fala de reino de Deus ao longo do Evangelho. O reino de Deus para São João é a pessoa de Jesus. Essa é a perspectiva dele. Mas aqui ele usa a expressão. Então, para ver o reino de Deus, é preciso nascer do alto. Nascer de novo do alto. Disse-lhe Nicodemos. Jesus fala a partir do que ele sabe. As pessoas entendem a partir do seu contexto, que é limitado, e entendem as coisas no sentido normal das palavras. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo do alto. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer
sendo já velho, como é que eu posso nascer de novo, com a idade que eu tenho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? A pergunta de Nicodemos é exata, correta. Ele entendeu as coisas literalmente. Mas Jesus não está falando nesse sentido. E aí Nicodemos tem que dar um passo para entender o que Jesus está dizendo. O que faz o evangelista então? Agora o evangelista vai desenvolver um discurso. O discurso de Jesus que vai do versículo 5 até o versículo 21 nessa conversa com Nicodemos. Então, o que é que Jesus diz a Nicodemos? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui estão os dois momentos de reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Do que está falando? Falando do batismo, evidentemente. Lembre-se que esse texto foi escrito no fim do primeiro século, quando a comunidade cristã já tinha vida e já tinha uma prática religiosa. Então aqui, São João Evangelista, fazendo a sua redação, nos coloca dentro do tema do batismo. Nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O nascimento do nosso pai e de nossa mãe. O que nasceu do Espírito é Espírito. A palavra Espírito, pneuma, sopro, vento. Eu poderia ler aqui, o que nasceu do vento é vento. Se nasceu do vento, é vento. Como é o vento? Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer do alto. O vento, aqui aparece a palavra vento, é a mesma espírito, sopra onde quer. Assim é o vento. Ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o vento, assim é quem nasce do vento. Quem nasce do vento é como o vento. Assim é quem nasce do Espírito. Assim é quem é batizado na água e no Espírito. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Prenda o vento, segure o vento. Impossível. O vento é o grande sinal da liberdade. Vendo o vento e sentindo o vento, sentimos a liberdade dos filhos de Deus. Foi para sermos livres que Cristo nos libertou. Assim, São Paulo vai nos dizer depois. E quem nasce do vento, quem nasce do Espírito, tem que ser solto no universo. Não pode ser alguém engessado. Não pode ser alguém preso pela estrutura. São Paulo vai falar também do peso da estrutura do nosso corpo que nos oprime. Mas não é só o nosso corpo, é a estrutura toda que se cria em volta de nós. É preciso sair e escapar. Sair e escapar, como faz o vento. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com todo aquele que foi batizado. É um ser livre, que sopra onde quer, que passa como uma brisa suave, que não se deixa prender, que está presente em toda parte. Perguntou-lhe Nicodemos, como isto pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és o mestre de Israel e ignoras estas coisas? Jesus supõe que o fariseu que medita a palavra de Deus saiba dessas coisas.
O que significa, na resposta de Jesus, que tudo está nas Escrituras. Então Jesus continua, na redação de São João, seu discurso de conversa com Nicodemos, e que vamos ver logo depois.